Muitos têm me perguntado, tu tens falado a respeito de uma qualidade de sono, saúde associada, mas me perguntam, então me explica quais são os fatores determinantes, como tu escolhe o ambiente correto, os hábitos corretos, o colchão correto, como é que tu faz para definir coisas que colaboram com o sono bom? Bom, eu diria que nós vamos examinar de uma forma bem abrangente todos os aspectos que envolvem o seu sono. Então, analisando de uma forma geral, eu vou avaliar, por exemplo, qual é o ambiente do quarto, como é que ele está. Ele tem iluminação? Se ele tem iluminação, o corpo vai entender que é dia e vai produzir hormônios do dia para ter atividade, para te preparar para a guerra, para a atividade e para o combate. Se tiver tudo escuro, ele vai imaginar que é noite e vai produzir hormônios do noite que te acalmam, que fazem você dormir adequadamente. Esse é um aspecto. O outro aspecto é barulho. Se o seu quarto tem barulho, você vai interromper o seu sono, lembra? Vai voltar para a fase 1 do sono. Você está na fase 2, volta para a fase 1, porque tem barulho. Então, o ambiente do quarto, com uma janela que não tem isolamento, aparece todo o som da rua, ou um parceiro que ronca, ou um parceiro que se mexe, você tem que tomar alguns cuidados com relação a esse tipo de detalhe. Qual é a postura na cama? Eu tenho um bom alinhamento cervical-tronco, eu tenho uma compensação da cintura escapular, eu coloco um travesseiro no meio da perna para colocar um joelho sobre o outro e não doer, porque a gravidade joga esse joelho sobre o outro e vai doer. Fatalmente você vai escorregar uma perna sobre a outra e vai ter um giro de L4 e L5 pressionando o nervo ciático. Isso vai ser um problema. Vai ter tensão e sobrecarga sobre a coluna vertebral. Ou você usa um travesseiro muito baixo ou muito alto, tem tensão e sobrecarga a nível cervical. Ou você diz, mas o que eu gosto mesmo é de dormir de bruço, porque aí me parece que eu fico assim esticado. Pelo contrário, é como se fosse uma corda, um nylon, uma cordinha bem fininha e um sono leve molhado sobre ela. Coitada da cordinha, pois essa cordinha é a sua coluna vertebral. Então nós precisamos preservar a coluna vertebral para preservar a saúde de todos os nossos órgãos que funcionam e têm um funcionamento pautado pela comunicação da coluna vertebral. Então eu diria, nós precisamos ver os hábitos de sono. Você bebe chá, bebida alcoólica, o que você faz antes de dormir? Vê filme de terror, joga videogame, você vai ficar excitado. Então, o que é melhor? Como eu faria, por exemplo, se eu tivesse que avaliar a questão do banho? Tomo um banho antes de dormir ou não? Algumas horas antes? Como depois das 20 horas? Ou não como a partir das 18? Como é que eu faço tudo isso? Eu diria que nós temos aí um leque muito grande para avaliar todas as questões. Eu me preocuparia com o ambiente do quarto, com a postura e com a estrutura da cama. E fora disso, fora do ambiente do quarto, os seus hábitos antes de dormir. O que você faz, o que você vê, o que você assiste, o que você escuta. Lembrando que tudo que você vê e tudo que você escuta é comida também, entra no seu cérebro. Hoje sabemos, modernamente falando, que é muito bom fazer uma higiene do corpo, mas também é muito fundamental fazer a higiene mental. Limpe as suas emoções, feche as janelas killer, né? Como os neurocientistas estão falando tanto disso, né? Janelas dentro do teu cérebro que te levam à morte. Tem muitas pessoas nas prisões lá fora, mas tem muitas pessoas encarceradas aqui dentro. Então, livre-se disso.